Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus, estamos juntos mais uma vez. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida hoje, ok? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a humildade, esse comportamento, poderia dizer até esse estilo de vida que os filhos de Deus devem assumir para si como uma maneira de agir e de viver diante das pessoas e também diante do próprio Deus. O apóstolo Tiago, quando escreve lá na sua carta, no capítulo 4, no versículo 6, ele diz assim: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. A primeira afirmação que Tiago faz é que Deus não tem compromisso com as pessoas arrogantes, soberbas, vaidosas, pessoas que tentam, às vezes, se aproximar de Deus sempre arrogantemente, achando que podem dar ordens para Deus, achando que têm direito de receber respostas de Deus às suas orações. Então, o texto diz que Deus não tem comunhão com essas pessoas. Quando ele diz que ele resiste aos soberbos, significa que os soberbos não conseguem acessar Deus. Os soberbos não conseguem se relacionar com Deus. Primeiro, porque Deus conhece todas as pessoas. Ele sabe quem é e quem não é soberbo. Então, não dá para maquiar, não dá para esconder nada de Deus. Diante de Deus, o comportamento hipócrita não surte efeito algum, porque ninguém consegue enganar a Deus. Porque o olhar de Deus enxerga a alma, o coração, os pensamentos, e não somente aquilo que é exposto através do nosso comportamento. Então, Deus conhece os soberbos e resiste, afasta, evita os soberbos. Nós vemos, lamentavelmente, muitas pessoas e até líderes religiosos, que tentam passar uma agenda positiva em relação à sua comunhão com Deus, e pessoas que procuram ensinar aos outros e chamando para si uma responsabilidade, de estarem em íntima comunhão com Deus, de terem, um acesso direto ao Senhor. Deus está ouvindo as suas orações. Essas pessoas, conseguem coisas que outras pessoas não conseguem. Por isso elas devem ser procuradas. Por isso devem ser ouvidas. Por isso devem ser obedecidas, Então, isso é lamentável, porque isso não existe. Nunca um verdadeiro servo do Senhor, mesmo usado poderosamente para realizar obras extraordinárias, essa pessoa foi atendida por causa da sua capacidade pessoal. Sempre foi por causa da sua confiança em Deus e a sua humildade para buscar ao Senhor e pedir socorro. E Deus atuava, e Deus respondia, e coisas extraordinárias aconteciam. Mas aconteciam não porque a pessoa que buscou tinha direito a isso, mas sim porque Deus, que é misericordioso, ouviu a oração daquela pessoa humilde e quebrantada. Então nós vemos na televisão pessoas dando ordens para Deus e dizendo, vai porque vai acontecer, e coloca na porta dos seus templos uma tabela de itens para a semana toda. Um dia vai acontecer isso, outro dia vai acontecer aquilo, um dia vai ser, Deus vai atender isso, vai atender aquele segmento, outro. E será que Deus combinou isso com a gente? Será que nós estamos mesmo autorizados para criar uma agenda para Deus
Quem somos nós para criar e escrever uma agenda para Deus, dizer que na segunda Deus vai fazer isso, na terça Deus vai fazer aquilo? Isso não existe. Isso não existe. Então Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Aos humildes, aquelas pessoas quebrantadas, pessoas, né, mansas, pessoas que se apresentam diante do Senhor com seus corações de joelhos, né? Pessoas que conhecem a Deus e que são conhecidas também por Deus por causa da sua humildade. Se Deus conhece o soberbo e resiste ao soberbo, Deus também conhece os humildes e recebe a oração dos humildes. Aquelas pessoas que chegam a Ele de coração quebrantado e contrito, a essas pessoas Deus atende. Foi sempre assim na Bíblia Sagrada e será sempre assim hoje também. Nós precisamos crer nisso. Certa vez um rei rico, poderoso, chegou para Jesus e para Deus e disse isso: sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Davi não era pobre e necessitado, ele era um homem rico, poderoso, mas espiritualmente, no seu coração, era assim que ele se apresentava diante do Senhor. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Deus cuida dos pobres e necessitados de espírito, aqueles que se quebrantam e se aproximam de Deus de maneira humilde. Deus está pronto para ouvir a sua oração. Meu irmão, minha irmã, Deus está pronto para ouvir a sua oração, que você apresentar a Ele com um coração humilde e quebrantado. Creia nisso. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Querido Pai, obrigado porque o Senhor nos ensina mais uma vez como devemos nos aproximar do Senhor. É no nome de Jesus Cristo, teu Filho, que nós nos aproximamos do Senhor, clamando por misericórdia. Sabes, ó Deus, das nossas necessidades hoje. Sabes, Senhor, o quanto os nossos familiares, amigos e irmãos estão precisando de uma visitação especial do Senhor. E, humildemente, nós buscamos a tua presença e colocamos essas pessoas no teu altar. Ouve-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Temos todos um bom dia.